A programação neurolinguística, conhecida como PNL, foi criada por dois norte-americanos na década de 1970 nos Estados Unidos. Ela trabalha com comunicação, desenvolvimento pessoal e psicoterapia. Para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos a especialista em PNL, Michele Tomás. Tudo bem, Michele? Tudo bom, Elaine? Para mim é uma honra estar aqui conversando com você. Agradeço muito. A gente que agradece. Poder conversar, falar com você e com as pessoas que estão nos assistindo sobre a PNL. Poder falar um pouquinho sobre... É uma técnica? O que é ela exatamente? Olha, Elaine, a PNL, como você mesmo disse, é programação neurolinguística, né? Ela vai estudar o funcionamento do nosso cérebro para que nós possamos compreender melhor os nossos pensamentos, as nossas crenças, as nossas emoções. Para você ter uma ideia, o nosso cérebro, se nós fôssemos dividir o nosso cérebro em duas partes, o nosso consciente e o nosso inconsciente, essas duas partes seriam muito desproporcionais, né? Apenas 10% dessa área responsável pelo nosso consciente, que é muito pequena, que é justamente a área que a gente acredita ter o controle, ela é muito pequena, comparado com os 90% do nosso cérebro, que é responsável pelo nosso inconsciente. Ou seja, a gente tem muita coisa guardada, muita coisa escondida. Sim, tem muita coisa guardada, muitas lembranças, muitas informações, muitas memórias. E quando a gente fala de memória, nós não estamos falando só de acontecimentos, de informações, mas são memórias como cheiros, sensações, às vezes uma música que você ouviu, que ficou na sua memória. Então, são essas sensações que vão gerar uma emoção, e essa emoção ela pode ser positiva, ela pode ser negativa, que é o que vai te limitar ou te motivar a conquistar os seus objetivos, as suas metas, os seus sonhos. Os psicólogos falam muito que, às vezes, quando a gente tem uma reação a alguma coisa, ela não tem a ver só com aquilo que está acontecendo naquele momento, mas traz essas memórias e aí, às vezes, a emoção se torna maior, a situação se torna maior justamente por não ser só aquele momento, por trazer toda essa carga e cai tudo de uma vez só. Sim, muitas vezes a gente tem uma reação, às vezes, diante de uma situação, a gente, de repente, explode, né? Você tem uma reação explosiva. E depois você pensa, poxa, por que eu reagi assim? Por que eu explodi? Né? E isso tem a ver com as memórias que você tem ou alguma crença que você tem, porque teu inconsciente ele não difere, às vezes, os acontecimentos. Então, se algo aconteceu lá atrás, na sua infância, na sua adolescência, ou com você, ou que você presenciou e aquilo ficou na sua memória, o seu cérebro ele reconhece, ele encara isso como uma situação igual, não parecida e nem sequer diferente. E aí a reação que você teve lá atrás, ou que você viu alguém reagindo lá atrás, automaticamente ele dispara esse sinal, essas mensagens, e você acaba reagindo da mesma forma que você reagiu ou que você viu alguém reagindo lá atrás. E aí o sofrimento vem de novo. E aí o sofrimento vem de novo, a frustração, a tristeza, o medo, a culpa. E como é que a PNL trabalha isso, Michele? Existem vários exercícios, Elaine, existem várias ferramentas, várias técnicas que nós aplicamos como profissionais da PNL para resolver essas emoções. Então, é preciso resgatar a emoção, a sensação, a crença que você carrega, que está te fazendo mal. Porque quando a gente fala de crença, não existem só crenças negativas. Né? Nós chamamos, inclusive, de crenças limitantes. Existem crenças motivadoras. Claro que existem, mas quando se trata de um sentimento negativo, aí a gente precisa identificar a crença limitante que está trazendo e reforçando esse sentimento, essa emoção negativa. Como fazer isso? Normalmente, na maioria dos casos, as crenças, elas entram no nosso inconsciente na faixa etária dos 0 aos 18 anos. Esse já é um norte. Então, para você identificar a sua crença limitante, procure lembrar da sua vida, na sua infância, até os seus 18 anos. O que sua mãe te dizia, o seu pai, alguma pessoa que você gostava muito, o que ela dizia para você. Para você ter uma ideia, Elaine, até dando um exemplo de um cliente que eu atendi,
que ele dizia assim, olha, eu trabalho muito e não consigo guardar dinheiro. Fazendo esses exercícios, porque são vários exercícios, nós chegamos a um ponto em que ele me disse, os meus pais tinham uma vida simples quando eu era criança. E quando eu pedi alguma coisa para o meu pai comprar, que eu gostaria de ter, meu pai virava para mim e dizia, olha, ganhar dinheiro é difícil. E falo mais uma coisa, rico não vai para o céu. Olha só. Ou seja, isso se tornou uma crença. Então, qual a possibilidade dessa pessoa guardar dinheiro? Essa pessoa trabalhar e ver o trabalho dela rendendo esses frutos, ela podendo realizar os sonhos dela. Então, quer dizer, é uma pessoa que vai trabalhar muito, mas que vai gastar o dinheiro. Por quê? Porque, para ele, o inconsciente dele, e ele não sabia disso, está toda hora disparando. Rico não vai para o céu. E quem de nós não quer ir para o céu? Exatamente. Então, por que eu vou guardar dinheiro? Então, são essas crenças que a gente precisa trabalhar, e isso tem infinitas crenças e motivos e coisas pontuais que precisam ser trabalhadas para que aí sim você possa evoluir, conquistar suas metas, os seus sonhos. Olha só. Normalmente nessa faixa etária, mas pode acontecer em qualquer momento da vida. Em qualquer momento da vida, em qualquer momento da vida. É porque nessa faixa etária... É o que marca mais. Marca mais porque a gente não questiona. São os paradigmas. Entendi. Crença é paradigma. Então, essa coisa, rico não vai para o céu, é difícil, né? É difícil guardar dinheiro. Vai marcando. Então, marca uma criança quando né, você era criança, ou agora, como mãe, tomar muito cuidado com o que você vai dizer. Para não repetir, Para não né? repetir. Exatamente. Porque engana a gente achar que está falando da boca para fora, que depois a criança não vai nem lembrar, porque aquilo fica. E fica marcado no inconsciente. Quais são os casos assim, que mais a PNL traz bons resultados? Assim, em que casos, por exemplo, você deu um exemplo para a gente, mas quais seriam os casos assim, que mais você consegue ter resultados e que tragam aí uma quebra desses paradigmas? Elaine, a PNL hoje, ela expandiu muito. Hoje ela é algo muito importante no mundo inteiro, tanto nas questões pessoais quanto nas questões profissionais. Hoje é possível você trabalhar a PNL individualmente, em grupo, nessa questão corporativa, às vezes para uma equipe de vendas, para os próprios gestores. Então, a PNL, é possível trabalhar com a PNL para resolver todas as questões, contanto que não sejam psíquicas. Aí, no caso de ser algo psíquico, aí sim a gente caminha para um terapeuta, um psicólogo, aí já para um profissional dessa área, né? Mas caso seja identificado a emoção como limitante de algo que você gostaria de conquistar, a PNL com a PNL é possível resolver. No caso de doenças, a PNL vem resolvendo vem tratando de muitas doenças, porque a gente fala a seguinte questão: o que mata não é a doença, é o diagnóstico. Então, muitas vezes, você tem a doença e teu corpo está encarando aquilo numa boa. Quando você fica sabendo que você tem, você trabalha as suas emoções de uma forma tão negativa e aquilo vem à tona e você adoece. Então, a PNL é capaz de trabalhar essas emoções, no caso de uma patologia. Em casos de doenças crônicas, a PNL é capaz de amenizar o estresse da doença. Então, eu digo hoje que com a PNL é possível resolver, amenizar, tratar e fazer com que as pessoas tenham uma vida mais feliz, uma qualidade melhor de vida. Tem um prazo médio para se conseguir resultados? Ou, claro, cada pessoa vai reagir de uma forma, mas tem assim uma média, por exemplo, que a pessoa consegue ter uma evolução a partir de X tempo? Normalmente, na maioria dos casos, em uma única sessão, é possível se resolver com a PNL. Quando nós precisamos de mais sessões, aí vem a questão do querer. Porque muitas vezes o cliente, ele diz que quer, mas o querer dele ainda não é prioridade.
Existem outras coisas na vida dele que são prioridade. Quando eu citei esse caso desse cliente que não conseguia guardar dinheiro, uma outra questão que também envolvia essa questão que ele queria resolver era justamente a prioridade. Ele queria guardar por mês uma certa quantia, mas não resistia a algumas tentações que o faziam gastar. Né? Então, a partir do momento que você gasta, a partir do momento que você tira o teu foco daquilo, então aquilo não é a sua prioridade. Então, para a PNL realmente dar um resultado positivo, o seu querer necessita de ser uma prioridade na sua vida. Entendi. E pode variar de quanto a quanto o valor de uma sessão? Assim... Varia muito, varia muito. Vai de R$400, R$1.000, varia muito do caso a ser tratado, do caso a ser trabalhado. Aqui em Maringá, gira em média de R$500, R$550 uma sessão de PNL, né? Então, não tem um preço fixo, uma tabela, algo assim, não. Cada profissional tem o seu próprio valor, então, mas a variação gira em torno disso. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer contato com você, te acha no Facebook? Sim, me acha no Facebook, me acha principalmente no WhatsApp, que é um telefone, um acesso fácil, uma resposta mais fácil. Posso deixar o telefone? Que é o 449-9912-0920. E, para entrar na minha página social, é Michele Tomás PNL. Legal. Vamos só repetir o WhatsApp? O WhatsApp, 3 9s, né? 99912-0920. Legal. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade e, realmente, quem se identificou com o que a gente conversou, é só entrar em contato e aquilo que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar e estou à disposição. Muito obrigada.